declaro aberta a segunda reunião ordinária da 20ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sobre a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a secretária da mesa diretora para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Lista de presença. Alcemir Monfordini Júnior, presente. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Aristeu Brolese Filho, presente. Cláudia Cristina de Lima Issá, presente. Eduardo Caetano da Silva Domingues, presente. Lourenço Santana Ribeiro, presente. Lucas Rafael Santos, presente. Rodrigo Arrelaro Silva, presente. Rosiméria Aparecida do Prado, presente. Os senhores vereadores recebem a ata da reunião anterior com antecedência, conforme o regime interno. Sim. Os senhores vereadores estão de acordo com a ata apresentada. A ata está aprovada. Leitura pela senhora secretária da correspondência recebida. Ofício número 051, 2025, Bueno Brandão, 6 de fevereiro de 2025. Assunto: retirada do projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente, com meus cordiais cumprimentos, venho à presença da Vossa Excelência para encaminhar a essa egrégia Casa de Leis de pedido de retirada dos projetos de leis que altera o anexo 3 da Lei Complementar do número 1590, de 3 de outubro de 2005, e dá outras providências, e autoriza o Poder Executivo a celebrar termos de colaboração e ou convênio com o Hospital Maternidade Senhor Bom Jesus, nos termos de plenagem da saúde e da outras providências, certo de contar com a compreensão e a colaboração de vossas excelências, reitero-lhe expressões de elevar consideração. Lorival Cavini Júnior, prefeito municipal. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra ao orador inscrito no pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Lucas Rafael Santos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os demais colegas vereadores. Boa noite aos funcionários dessa casa, ao público que nos assiste presencialmente e também pelas redes sociais. Eu, como havia adiantado para vocês anteriormente, eu iria utilizar o espaço hoje aqui do pequeno expediente para fazer uma exposição no que concerne ao projeto de emenda à lei orgânica que eu apresentei e que acabou esboçando dúvida em alguns vereadores devido à questão da constitucionalidade dele. Eu também tive essa dúvida quando eu tive a ideia do projeto de emenda à lei orgânica. E é uma dúvida totalmente plausível, porque, de certa forma, a redação que a gente encontra na Constituição Federal, a redação que a gente encontra na Constituição Estadual, ela é igualzinho que a gente tem hoje na lei orgânica. E na mentalidade, né, popular, digamos assim, o que está numa lei tem que estar na outra. E não é assim necessariamente que funciona. Então eu vou expor o meu ponto de vista, vou expor o que eu entendo a respeito dessa situação, principalmente o que tange ao princípio da simetria, questões que eu elenquei na justificativa do projeto. E gostaria que, se vocês tivessem alguma dúvida, né, depois me procurassem. Como eu não consigo conceder parte para vocês no pequeno expediente, aí depois a gente pode bater um papo em outro momento, né, e a gente pode conversar a respeito do assunto.
O projeto de emenda à lei orgânica tem como objetivo principal estabelecer uma exceção à regra que veda a destinação de recursos oriundos de emendas impositivas para o pagamento pessoal em ações de serviços de saúde. É de amplo conhecimento que a burocracia e os limites impostos pelo Estado e pela União dificultam a alocação eficiente de recurso aos municípios e instituições locais. Nesse contexto, torna-se essencial desburocratizar o processo de destinação de recursos por meio de emendas impositivas, propostas pelos vereadores, permitindo maior flexibilidade no atendimento às demandas locais. Quais são os benefícios? Mais saúde, mais pessoas atendidas e também o desafogamento da prefeitura. Porque quando a gente for conseguir passar essas emendas da saúde a instituições como a PAI e associações como a Afeto e outras que vierem a surgir, a gente vai conseguir fazer o pagamento com o pessoal e desafogar, de certa forma, o CETRIM e a Secretaria de Saúde do município. A ideia é excelente, né? Se você analisar por esse ponto, não tem problema nenhum. A questão é a legalidade. E eu me debrucei em leituras e vários dias aqui na Câmara para entrar nesse ponto. Primeiro ponto. Primeiro ponto. Em nenhum momento a Constituição chegou a prever as emendas impositivas municipais. Os municípios que adotaram a situação anos depois. Segundo ponto. As emendas municipais, estaduais e federais apresentam diferenças significativas, tanto quanto ao modo de repasse, tanto como ao pagamento. Um exemplo gritante disso é o projeto que a gente vai votar hoje. Muitas emendas dos vereadores estão alocadas como subvenções sociais. E as subvenções sociais é permitido o pagamento de pessoal. Ou seja, as emendas elas se diferenciam de acordo com o ente federativo que ela está inscrita. Outro ponto gritante também de diferença. Emenda parlamentar, o Nino aí sabe, a Cláudia, que já conseguiu recurso para o município, e outros vereadores também, você pede para o deputado, mesmo que demore um pouquinho para pagar, a emenda cai de uma vez só. Minha emenda municipal, não, eles pagam parcelado. Então, existem essas diferenças. Caminho a ser seguido, para a gente encontrar essa legalidade. Já que Bueno Brandão mantém diferenças significativas quanto às emendas das esferas superiores, por que não estabelecer mais uma, mas sem que as emendas percam sua essência? Algum município já fez isso? Não, gente. Nenhum município fez isso. Opa, passou. Nenhum município fez isso. Vamos ser os pioneiros. E isso eu sei que acaba traçando uma confusão na cabeça nossa. Porque, querendo ou não, a gente vai ter que ter a coragem e a firmeza de fazer essa mudança. E ser pioneiro nessa questão. E se der certo aqui, servir de exemplo para os outros municípios. Não tem problema nenhum em a gente ser pioneiro de alguma coisa. Bueno Brandão tem que ter o pioneirismo em diversas coisas, assim como já tem. No direito, existe o princípio da simetria. O princípio da simetria federativa acarreta a obrigatoriedade de que os entes federados internos dos estados e municípios adotem certos modelos estabelecidos pela Constituição. E daí pensa, então vou ter que seguir tudo. Não é assim, porque se fosse desse jeito não tinha que ter lei orgânica, era só seguir o que estava na Constituição. E onde está o princípio? Na jurisprudência e na doutrina. O direito é composto da lei, da jurisprudência e da doutrina. A jurisprudência são as decisões do Poder Judiciário. E a doutrina são livros gigantes que a gente lê de pessoas do direito que falam sobre os temas. Por exemplo, diversos ministros do STF são doutrinadores. O Alexandre de Moraes, o Barroso, o Gilmar Mendes, o ex-presidente Michel Temer é o doutrinador de Direito Constitucional. No livro Curso de Direito Constitucional, de autoria do ministro do STF, Gilmar Mendes, e do PGR, o Paulo Gonet, afirma-se que o princípio da simetria não deve ser compreendido como absoluto. Nem todas as normas que regem o poder legislativo da União são de absorção necessária pelos Estados. As normas de observância obrigatória pelos Estados são as que refletem o interrelacionamento dos poderes. Destaco aqui que o que a gente está tentando mudar não muda nem nada do ponto de interrelacionamento dos poderes. A gente está falando apenas de uma exceção à regra na destinação e no pagamento. Esse princípio da simetria, eu estou tirando esse trecho lá do livro deles, esse princípio da simetria, contudo, não deve ser compreendido como absoluto. Nem todas as normas que regem o poder legislativo são de absorção necessária pelos Estados. As normas de observância obrigatória são as que refletem o interrelacionamento dos poderes. Já li isso. Assim, uma vez que a regra dizia apenas... pulou uma... Aqui, ó.
Assim, uma vez que a regra dizia apenas com a economia interna do Legislativo Estadual, o STF julgou válida a norma da Constituição de Rondônia, que permitia a reeleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Ou seja, na época que não se permitia a reeleição da mesa diretora, pela Constituição, Rondônia foi lá, editou uma lei, na lei orgânica, permitindo isso. O que aconteceu? O STF foi lá e julgou a constitucionalidade, porque isso não refletia o interrelacionamento entre os poderes. Ou seja, a lei orgânica divergindo da Constituição Federal. Ou seja, se não é absoluto, não viola direitos fundamentais e o interrelacionamento, então a gente pode aprovar isso com tranquilidade, com legalidade e com firmeza. O exemplo de diferença que eu já elenquei. O artigo 167, inciso 10 da Constituição, veda o uso de recursos para o pagamento de pessoal em transferências voluntárias e os salários superiores. Mas essa vedação não se aplica às transferências realizadas entre a Prefeitura Municipal e as instituições reguladas pela Lei 13.019 de 2014, que é o marco regulatório da sociedade civil, que já permite tal destinação. Há jurisprudências consolidadas sobre as emendas federais e estaduais, mas não há regulamentação específica sobre as municipais. Dessa forma, ao considerar que as emendas impositivas municipais são transferidas por subvenções sociais, como eu já falei, que essas permitem o pagamento de pessoal conforme a Lei 13.019, e que cabe a nós legislar a respeito de assuntos de interesse local, conforme preceitua o artigo 30, incisos 1 e 2 da Constituição, não há qualquer impedimento jurídico para a presente proposta. Daí, Lei Complementar 210, dispõe, de 2024, do ano passado, dispõe sobre a proposição e execução de emendas parlamentares na Lei Orçamentária Anual e das outras providências. Lei Complementar Federal, a pedido do ministro Flávio Dino. Essa lei é do ano passado e não fala em nenhum momento das emendas municipais. Ou seja, a regulação das emendas estaduais e federais seguem de um jeito, as municipais de outro. Os materiais que vocês podem estudar: o curso de Direito Constitucional, o livro doutrinário do Gilmar Mendes e do Paulo Gonet, o princípio da simetria, a Lei 13.019 de 2014, a Constituição Federal, artigo 30, inciso 1 e 2, e a Lei Complementar 210 de 2024. Então é isso, gente. Eu espero que nessa explicação rápida de quase 10 minutos, vocês tenham pelo menos conseguido ter um norte maior a respeito dessa situação. E se vocês tiverem alguma dúvida a respeito disso, podem me procurar, eu vou estar à total disposição de vocês, porque esse projeto de emenda orgânica é de suma importância para que a gente consiga atender da melhor forma possível as nossas instituições locais. Obrigado, gente. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte. Leitura pela secretária do projeto de lei número 010/2025. Projeto número 10, de 5 de fevereiro de 2025. Altera o PPA quadriênio 2022 a 2025, Lei número 2.438, de 29/11/2021, e abre no orçamento vigente, Lei número 2.763, de 14/11/2024, crédito adicional especial. O prefeito do município de Bueno Brandão, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado a inclusão das ações descritas abaixo na Lei 2.438, de 29/11/2021, o PPA quadriênio 2022-2025, vinculado ao programa já existente, conforme a classificação abaixo, e abre o orçamento vigente, Lei 2763, de 14/11/2024, LOA 2025. Crédito adicional na importância de 220 mil, distribuído às seguintes dotações. Total de crédito adicionais: Secretaria do Governo,
Administração empreendedora, 220 mil. Subvenção, sociais, recursos próprios, impostos. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de anulação. Secretaria do Governo, Administração empreendedora, 220 mil negativos. Subvenção sociais, recursos próprios, impostos. Artigo 3º. Fica autorizada a inclusão das ações de que trata o artigo 1º no anexo de metas e prioridades da Lei da Diretrizes Orçamentária para 2024. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar nas classificações autorizadas do artigo 1º, até o valor correspondente a 30% do referido artigo. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Bueno Brandão, 5 de fevereiro de 2025. Lorival Cavini Júnior, prefeito municipal. Em discussão. A justificativa. Vai ler a justificativa. Justificativa. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para abertura de crédito especial no orçamento vigente, consignado no mesmo as dotações orçamentárias 02, 01, 00, 04, 126, 00, 02, 0049, 00, 003, 350, 4300, que subsidiaram as despesas em transferência para a Associação Ambiental e Cultural Zeladoria do Planeta, no valor de R$ 220 mil, sendo para que tanto altera-se as leis municipais, número 2.438, de 29 de novembro de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025, Lei Municipal do número 2.755, de 30 de julho de 2024, Lei da Diretrizes Orçamentária, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração de lei orçamentária de 2025, bem como LOA, Lei Orçamentária Anual, número 2.763, de 14 de novembro de 2024, LOA 2025. O projeto Bueno Brandão Inova vem para gerar desenvolvimento econômico para o município, através da formação e inclusão profissional no mercado de novas tecnologias, e visa, nesse início, oferecer 30 bolsas de qualificação profissional e pessoal, podendo ser ampliado conforme a disponibilidade financeira e orçamentária do município, e, com isso, promover o maior acesso da população a esta formação. A Associação Ambiental da Cultura Zeladoria do Planeta é uma entidade sem fins lucrativos, que há 22 anos traz soluções efetivas que geram desenvolvimento e impacto social. Sempre pensando em contribuir para formar a consciência da comunidade de sua responsabilidade face à conversão à prevenção da natureza. Além disso, promove e apoia as ações que visam a defesa da natureza e do bem-estar natural. Exerce vigilância sobre as atividades que visem a exploração dos recursos naturais. Combate as ações que possam contribuir para a degradação do meio ambiente.
colocar em risco a saúde humana, entre elas a exploração do homem pelo homem, ou que ficam a direito dos animais. Realiza ou incentiva projetos, publicações, produtos, serviços e novas tecnologias de interesses ecológicos, sociais e culturais. Por isso, apresentamos o projeto Bueno Brandão Inova. Essa iniciativa, baseada em uma economia limpa, com baixa emissão de carbono e atenta às necessidades de novos mercados de trabalho, traz benefícios diretos não só para os munícipes, mas também para o município. Através do acesso à formação tecnológica, a população jovem não tem mais a necessidade de sair de Bueno Brandão para obterem o crescimento profissional. Assim, cria-se uma nova fonte de recurso para a cidade, que passa a ter um aumento de sua população economicamente ativa e consequente crescimento do produto interno bruto per capita. Isso causa melhora na movimentação da economia local e diversifica as atividades produtivas, gerando mais desenvolvimento e atraindo mais negócios. Ademais, através da educação se cria cidadãos conscientes das suas responsabilidades sociais e ambientais. Esse comportamento estimulado alivia o desenvolvimento econômico e eleva o índice de desenvolvimento humano no município e coloca em posição de destaque regional, estadual e nacional. Deste modo, o projeto Bueno Brandão Inova agrega educação e economia e ao meio ambiente, contribuindo diretamente para uma geração de renda independente do processo turístico e agropecuário predominantes do município, gerando uma nova fonte de arrecadação e uma nova perspectiva de trabalho de renda formal para a população de Bueno Brandão. Lorival Cavini Júnior, prefeito municipal. O projeto veio acompanhado de estimativa de aspecto orçamentário e declaração verificação da estimativa do aspecto orçamentário financeiro. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 010/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhor presidente, sobre esse projeto de lei, é um projeto investido pelo município, pelo executivo na educação, e ele traz uma nova perspectiva que eu vejo muito interessante para a população, que é a questão da tecnologia. Hoje esse trabalho aqui no primeiro ano que foi feito ano passado, teve a primeira formatura, acho que em dezembro, agora do último dezembro, que traz para o pessoal o ensino de tecnologia voltado à programação. Então hoje a programação, aprendendo novas linguagens de programação para tentar inserir mais a população no mercado de trabalho. Esse aqui, se eu não me engano, vai ser o segundo ano da Hope aqui em Bueno Brandão. E eu penso que cada dia, a tecnologia hoje está envolvida em tudo no nosso trabalho hoje dentro da sociedade. E imagino eu que esse trabalho tende a crescer com a população. Tem um pessoal que já fez um projeto legal de site lá dentro na formação da primeira turma. E eu imagino que essa é uma tendência nova, né? Não só as linguagens de programação, como futuramente pode ser uma parte de banco de dados, de computação em nuvem. Então, toda essa tendência computacional deve ser a tendência e um investimento muito bacana, que o pessoal também pode arrumar um trabalho, um emprego, sem precisar sair de Bueno Brandão. Senhor presidente, concede a palavra?
Então, pelo que eu entendi aqui, é um programa, né? Esse recurso de R$200 mil, R$220 mil, né? Isso. É um recurso que vem de transferência do governo para essa associação. É isso que eu entendi, né? Transferência para a Associação Ambiental, Cultural, Zeladoria do Planeta. É como o colega já explanou bem, né? Que são feito, né, um trabalho pelas escolas. Então, eu acho que sim, é muito importante e que venha novos projetos nesse sentido, porque o mundo hoje é a tecnologia. Então, a gente tem que investir mesmo em tecnologia. Cada vez mais, o público vem crescendo cada vez mais e as escolas têm que estar preparadas para dar início e fazer um projeto muito importante em relação à tecnologia, que vem crescendo e só aumentando cada vez mais. E nós os jovens precisam estar a par e acompanhar, né? Na verdade, é acompanhar a tecnologia. Então, eu também sou a favor do projeto, sim. Senhor presidente, a respeito desse projeto, uma coisa que eu gosto muito dele, uma coisa que o Rodrigo citou, até mesmo a Cláudia, é a questão da oportunidade das pessoas conseguirem aprender e não precisar sair de Bueno para trabalhar. Porque hoje a gente vê que, infelizmente, a gente tem lá na antiguidade tinha o êxodo rural, né? Aqui em Bueno Brandão a gente tem o êxodo de Bueno Brandão. O jovem hoje em dia, da minha idade principalmente, sai do ensino médio e fala: eu não quero ficar nesse lugar porque eu não vejo onde trabalhar aqui. O jovem vê uma oportunidade em outro local. Mas Bueno Brandão, de certa forma, ele tem oportunidade, mas são oportunidades que hoje não agradam os jovens. E com essa tendência de home office, de trabalhar com tecnologia e com esses trabalhos novos, esse projeto é de suma importância, né? E a respeito, só uma correção da Cláudia, os recursos são recursos próprios da prefeitura mesmo, é da Secretaria de Governo da prefeitura que está saindo. Aí eu até tive uma dúvida, porque se vocês forem observar, eles anularam o mesmo recurso para colocar o mesmo recurso, né? E daí gerou uma dúvida para mim e eu perguntei para a doutora Thaisa, nossa procuradora-geral, e ela falou que no primeiro momento a ficha orçamentária não constava que era expressamente para a zeladoria do planeta. Então a gente está precisando votar esse projeto de lei justamente por causa disso, porque senão a prefeitura não conseguiria formalizar esse convênio com a zeladoria do planeta. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 010/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 010/2025. Vereador Alcemir Morferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Broslese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Issá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelário Silva. Sim. Rosemary Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 010/2025 foi em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei 011/2025.
Projeto número 11, de 5 de fevereiro de 2025. Altera o PPA quadriênio 2022-2025, Lei número 2.438, de 29/11 de 2021, e abre no orçamento vigente Lei número 2.763, de 14/11 de 2024, crédito adicional especial. O prefeito do município de Bueno Brandão faço saber que a Câmara Municipal aprovou o sanciono e promulgou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizada a inclusão das ações descritas abaixo na Lei 2.438, de 29/11 de 2021, PPA quadriênio 2022-2025, vinculado a programa já existente, conforme a classificação abaixo, e abre no orçamento vigente. Lei 2763, de 14/11 de 2024, LOA 2025. Crédito adicional na importância de 160 mil, distribuído nas seguintes dotações. Total de créditos adicionais: Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agrícola ao Meio Ambiente. Promoção ao Desenvolvimento Rural Sustentável, 160 mil. Obras, instalações, emenda ao pavimentação Estrada Munhoz. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de R$ 160 mil. Artigo 3º. Fica autorizada a inclusão das ações de que trata o artigo 1º no anexo de metas de prioridades da Lei Diretrizes Orçamentárias para 2024. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar das classificações autorizadas no artigo 1º, até o valor correspondente a 30% do referido artigo. Artigo 5º. Na lei entra em vigor a data de sua publicação. Bueno Brandão, 5 de fevereiro de 2025, Lorival Cavini Júnior, prefeito municipal. Justificativa. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para abertura de crédito especial do orçamento vigente, consignado no mesmo as dotações orçamentárias 0211 26 782 0012 1357 000044 905100, que subsidiaram as despesas com pavimentação Estrada Munhoz, em senador Rodrigo Pacheco, do valor de R$ 160 mil, sendo que, para tanto alterar-se nas leis municipais, número 2.438, de 29 de novembro de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025. Lei Municipal número 2.755, de 30 de julho de 2024. Lei das Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração de lei orçamentária de 2025, bem como LOA. Lei Orçamentária Anual, número 2.763, de 14 de novembro de 2024. LOA 2025. Os recursos financeiros são oriundos da União através da emenda especial individual indicada pelo excelentíssimo senador Rodrigo Pacheco, sendo só o que cumpre no momento. Aproveitamos para renovar nossos protestos de estimas e consideração. Bueno Brandão,
5 de fevereiro de 2025. Atenciosamente, Lorival Cavini Júnior, prefeito municipal. O projeto veio acompanhado de estimativa de impacto orçamentário da declaração verificação da estimativa do impacto orçamentário financeiro. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei 011/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre o projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei 011/2025, está encerrado a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 011/2025. Alcemir Murfedini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima e Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. Rosiméria Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei 011/2025 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. A leitura pela secretária do projeto de lei número 012/2025. Farei a leitura apenas da instituição que está sofrendo alteração. As demais instituições permanecem inalteradas. Projeto de lei 012 de 2024. Altera a redação do artigo 1º da Lei nº 2.762/2024 e das outras previdências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, aprova e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º do artigo 1º da Lei nº 2.762, 23 de outubro de 2024, passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder as subvenções sociais e a contribuições com base nas consignações orçamentárias para o exercício de 2025 do município, as entidades que especifica. Nome da instituição: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais Pais de Bueno Brandão, Minas Gerais. Operações Especiais 0005. Finalidade da instituição: assistência social às crianças e adolescentes. Espécies de transferência: subvenção social. Valor máximo da transferência: R$ 249.605,23. Artigo 2º. Fica as demais disposições da Lei Municipal número 2.762, de 23 de outubro de 2024, inalteradas. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Lorival Cavini Júnior, prefeito municipal. Justificativa. Trata-se de alteração na lei de subvenções para a inclusão de repasse de R$ 90.432,22, que será destinado à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAI de Bueno Brandão, Minas Gerais. APAI. Justifica que tal verba será destinada a suprir a falta ocasionada pela supressão da seção de funcionários da Prefeitura Municipal, destinado ao apoio dos serviços internos daquela instituição. Justifica ainda que, com tal medida, a APAI terá maior liberdade para deliberar sobre a contratação de seus próprios funcionários. Ao mesmo tempo, a Prefeitura Municipal terá reintegrado os funcionários anteriormente cedidos para desenvolvê-los para suas reais atribuições, bem como estará o município livre de encargos trabalhistas para eventuais ocorrências que poderiam surgir fora do ambiente do serviço público. Diante de todo o escopo, é com satisfação que encaminho o presente projeto de lei aos cuidados dessa ilustre Câmara Municipal, para que dela conheça, ao final, aprovena. Ansiosamente, Lorival Cavini Júnior, prefeito municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 012/2025. Algum vereador ou vereadora gostava de falar sobre este projeto de lei? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Lucas Rafael. Senhor presidente, demais vereadores, eu trabalhei na instituição, né, da APAI durante 6 meses. E eu percebi lá essa questão dos funcionários. A prefeitura sempre apoiou de forma incondicional, dentro de seus limites, essa questão da seção dos funcionários. Inclusive, após a minha saída de lá, eu era contratado pela própria instituição, não era contratado pela prefeitura. Mas após as minhas saídas de lá, eles cederam ainda mais funcionários lá para a limpeza, né? Eu trabalhava na secretaria lá. E então a prefeitura sempre teve esse cuidado. E isso se demonstra mais uma vez que a prefeitura necessitou pegar esses servidores novamente para a prefeitura, porque teve muita gente que encerrou o contrato agora no final do ano, né? E você deixar as pessoas lá sem antes chamar aquelas do concurso, né? Que o município, o executivo que determina o momento correto, né? Para chamar esse pessoal. Se eles precisaram desses funcionários. Se eles deixam a APAI sem esses funcionários, também fica ruim. Então, eles fizeram algo que eu sempre fui a favor, deixar a instituição com autonomia, repassar o dinheiro direto para a instituição, para a própria instituição fazer a contratação desses servidores, desses funcionários que vão ser seletistas lá. E por que eu acho que essa autonomia é muito importante? Porque, às vezes, como é a prefeitura que cedia o funcionário, o que acontecia? Às vezes poderia acontecer de um funcionário que não se dava bem na instituição. Isso não vai acontecer mais, porque a própria APAI agora vai ter essa autonomia. Se não está dando certo, vou mandar embora. Então tem tudo isso. Eu acho que esse projeto, além de ser uma demonstração que o Poder Executivo está preocupado com a instituição, ainda vem numa boa hora para conceder ainda mais autonomia para a entidade. Senhor presidente, Com a palavra a vereadora Cláudia Cristina de Lima Issá. é uma coisa muito boa, assim, a questão da instituição ter a liberdade de contratar quem ele quiser e sem interferência da prefeitura. É uma coisa assim, só que eu queria pontuar.
Que bom que se fosse verdade, se acontecesse em todas as instituições daí. É uma tristeza ver hoje que não acontece em todas as instituições. Ver a pressão, a interferência do órgão da prefeitura. Isso é muito triste. Né? Com a PAI, graças a Deus, não está acontecendo isso. Mas as outras instituições estão sendo penalizadas por isso. De não ter a liberdade de contratar as pessoas e mandar quem ela quiser embora. Infelizmente, isso no município não está acontecendo. É muito triste. Obrigada, senhor presidente. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 012/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 012/2025. Vereador Alcemir Morfedini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Issá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. Rosiméria Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 012/2025 foi aprovado em primeiro turno, 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do requerimento número 011/2025, do vereador Lucas Rafael Santos. Vamos dessa lei. Requerimento número 011/2025. Senhor presidente, o vereador que esse subscreve vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 157, parágrafo único do artigo 206, índice 8, a dispensa do interstício mínimo para aprovação em segundo turno dos projetos de leis, ora aprovada em primeiro turno. Sem mais, para o momento, elevo minhas cordiais saudações. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 10 dias
do mês de fevereiro de 2025, Lucas Rafael Santo, vereador da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Em votação, em turno único, o requerimento número 011/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. O requerimento número 011/2025 foi aprovado por 8 votos favoráveis. Considerando o requerimento número 011, é conforme determina o parágrafo único do artigo 157 do Regimento Interno, passaremos à apreensão em segundo turno dos projetos de lei número 010, 011, 012 de 2025. Tendo em vista a leitura anterior do projeto de lei número 010/2025, os senhores dispensam a leitura? Sim. Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 010/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 010/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 010/2025. Vereador Alcemir Morfedini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima e Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael dos Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. Rosimere Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 010 de 2025 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Considerando leitura anterior do projeto de lei número 011/2025, senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 011/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Não. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 011/2025, está encerrado a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 011/2025. Vereador Alcemir Morfedini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima e Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. Rosimere Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 011/2025 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis.
Considerando a leitura anterior do projeto de lei número 012/2025, aos senhores dispenso a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 012/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Não. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 012/2025, está encerrado a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 012/2025. Vereador Alcemir Morfedini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Issá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael dos Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. Rosimere Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 012 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Informo os senhores vereadores que, tendo em vista o disposto no artigo 234, no regime interno, os projetos de lei número 006, 006, 008, 010, 011 e 012 de 2025 e o projeto de lei complementar número 005/2025, aprovados em segundo turno, serão apreciados também em redação final nesta mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente o parecer de redação final dos projetos de lei números 006, 008, 010, 011 e 012 de 2025 e o projeto de lei complementar número 005/2025. Os senhores vereadores dispensam os 10 minutos. Sim. Sim. Estão reabertos os trabalhos. Solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça, Redação, a gentileza de apresentar os pareceres, redação final dos projetos de lei já aprovados em segundo turno. Leitura pela secretária do parecer de redação final do projeto de lei número 006/2025. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 006/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 006/2025, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 006/2025.
Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 008/2025. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 008/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 008/2025, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 008/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for o contrário, queira manifestar, por favor. Aprovado por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária de parecer de redação final do projeto de lei número 010/2025. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 010/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não. Final do projeto de lei número 010/2025. Está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 010/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça-se como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar, por favor. Aprovado por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 011/2025. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer da redação final do projeto de lei número 011/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 011/2025, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 011/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do parecer da redação final do projeto de lei número 012/2025. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 012/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não. Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 012/2025, está encerrada
a discussão. Em votação. O parecer da redação final do projeto de lei número 012/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça-se como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar, por favor. Aprovado por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 005/2025. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer da redação final do projeto de lei complementar número 005/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não. Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 005/2025, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 005/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por 8 votos favoráveis. Não havendo mais matéria a ser apreciada na segunda parte da reunião, passo ao grande expediente e concedendo o uso da palavra ao vereador Lucas Rafael Santos. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores novamente. Tive que pedir a palavra 2 vezes hoje, porque quase não deu tempo de falar do projeto antes. A gente tem mais pontos para pontuar, né? Queria começar minha fala hoje a respeito das estradas rurais, né? Que a vereadora Cláudia falou na última reunião. E são pontos que ela destacou que são muito válidos. A população tem nos cobrado a respeito disso, né? Principalmente agora que choveu bastante, né, nesses últimos dias, as estradas realmente já não estavam tão adequadas e agora elas pioraram. Isso daí é verdade. A gente não tem como esconder a verdade. Essa é a verdade. E a gente tem essa situação, nós como fiscalizadores e legisladores, de auxiliar o Poder Executivo nisso. Isso é inegável. Vou dar um exemplo para vocês. A Prefeitura, na manutenção das estradas, ela faz calçamento, asfaltamento, abre bueiro, abre esgoto, né, faz a limpeza das margens das estradas, e bica corrida, cascalhamento. E essas coisas, elas precisam ser feitas com frequência, principalmente no período que não está chovendo, né? Porque, dependendo do lugar agora que a gente for mexer, né, a gente não, o Poder Executivo, a gente vai piorar a situação. Então, a gente que está começando agora, o mandato agora, o prefeito Juninho que está começando agora, claro que a gente vai ter alguns problemas da gestão passada, que eu acho que foi uma gestão ótima, mas com problemas. Uma gestão não é marcada pela perfeição, né? E agora a gente vai ter essas questões para resolver. Então, a gente vai passar por esse período difícil, infelizmente, né? Mas, assim que der uma estiagem nas chuvas, cabe a nós, como fiscalizadores, levar as demandas da população para o poder público e pressionar eles para que o trabalho seja ainda melhor, com os esgotos abertos, com o abaloamento das estradas, com o cascalhamento nos pontos críticos, com a abertura de bueiros, com a limpeza adequada das estradas. Inclusive, queria parabenizar o vereador Lourenço aí por ter feito a limpeza ali da estrada ali que vai para o mergulho. Foi sexta agora, né, que vocês passaram lá, muito legal, muito boa atitude. E
a chuva, é inegável que ela detona com a estrada. Só que, quando esse serviço preventivo é feito com antecedência, o detonamento da estrada ele vem mais devagar. Só que esses dias foi demais, gente. Eu falo para vocês que eu tenho ido ali para o mergulho para Morango nas segundas, quartas e sextas. Nos primeiros dias que eu fui, a estrada não estava adequada, mas estava transitável. Choveu tanto esses dias que a estrada está detonada agora. E a prefeitura vai precisar fazer mais serviços ali de prevenção. Então, essa é a situação, essa é a realidade. Nós vamos precisar enfrentar ela e sermos parceiros um dos outros, e principalmente do Poder Executivo, do Jean, do prefeito Juninho, da secretária de Agricultura Marina. E agora, não na parte de estrada agora necessariamente, mas entrando nessa situação e oposição que foi elencada pela vereadora Cláudia aqui. Quando a prefeitura atende um pedido que pode ser repassado por nós, ela atende o pedido nosso, mas a demanda é da população. Então a prefeitura não pode deixar, de forma alguma, de deixar de fazer algum serviço porque foi um vereador que foi contra nas eleições. E eu creio que isso não tenha acontecido. E se aconteceu, vou repudiar o ato. Porque quando isso acontece, é a população que é lesada. O que a gente tem que ter um pouco é a questão de paciência. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje, a máquina estava ali, perto do Cafundó. E eu fiquei sabendo. E já tinha uma demanda ali do morro, fazia um mês que eu estava passando para o Jean. Eu fiquei sabendo que a máquina estava ali, era 5 da manhã, a hora que eu acordei, já mandei mensagem para o Jean. Ô Jean, aproveita que a máquina está aí, pelo amor de Deus, vai lá no morro. Porque é um morro que a van, a Kombi passa ali e pega 5, 6 crianças. Prontamente ele foi lá e atendeu, depois de um mês. E, enquanto isso, a gente recebe cobranças. Eu estou falando uma demanda minha, que eu passei. Mas existem outras várias que ainda não foram atendidas. Né? Então, não são só as demandas que vocês, vereadores que foram contra nas eleições, que estão atrasadas. As nossas também estão. Porque o cenário, por causa das chuvas e por causa de alguns problemas que a gente teve, foi crítico, é crítico. Então, a gente precisa ter esse jogo de cintura para que a gente, às vezes, que a gente sinta coisas que não estão acontecendo. Porque todo mundo está engajado nisso. Vou dar um exemplo. Semana agora que passou, na semana passada, eu, Júnior e Nino, fomos lá no Cidêncios, na quinta. Chegamos lá para ver a estrada do Cidêncios, o Bug estava lá desde a parte da manhã vendo também. Eu vi uma postagem do Rodrigo, foto junto com o Lourenço, lá acho que na Boa Esperança, também, vocês falaram que foi uma demanda atendida por vocês. Então a gente precisa se unir, todo mundo está engajado, para que a gente atenda de maneira adequada a população. E é o que eu falei, a situação é essa, a gente vai precisar enfrentar essa situação. Então, a partir de agora, o que é? Começou a estiagem, começou a época da seca, é pressionar a prefeitura para fazer bueiro, para fazer limpeza da estrada, para colocar a manilha onde precisa ser colocada, para doar a estrada e assim por diante. É isso que precisa ser feito. E não tem solução mágica. Não tem solução mágica. Infelizmente, essa é a situação e a gente vai precisar enfrentar ela. E agora, no restante da minha fala, eu vou tocar num assunto delicado, que, de certa forma, a gente, como pessoas públicas, a gente precisa tocar no assunto, porque nós, na rua, somos constantemente cobrados. Não só na rua, mas também nas redes sociais. E quando eu fui na porta de cada cidadão, e quando eu mandei mensagem para cada cidadão que eu tinha interesse de ser candidato, que eu tinha interesse de ser vereador, eu falei, eu não vou fugir de nenhum questionamento. Eu não vou fugir de dizer a minha opinião. Eu não vou fugir daquilo que é a minha prerrogativa e que é a minha função. E o que é que eu vou falar aqui? É justamente sobre esses boatos, sobre a suposta demissão, né, que ainda a gente não sabe se vai se concretizar ou não, do Dr. Deusdete, do hospital. E eu queria deixar claro desde já que eu sei o quanto é difícil para a Cláudia, que é aqui a esposa, e o que eu vou falar aqui, eu não estou envolvendo a pessoa Cláudia, a vereadora Cláudia nessa situação. Eu estou falando exclusivamente do Dr. Deusdete, do hospital e da situação que se está se desenhando. Porque, apesar de sermos colegas,
eu não posso deixar de falar isso, porque a população nos cobra a respeito disso. E creio que muita gente já cobrou vocês. O que está acontecendo? E eu vou falar sobre isso. Eu queria falar que eu devo minha vida ao Dr. Deusdedit, em primeiro lugar. Quem fez o parto da minha mãe foi o Dr. Deusdedit. Dr. Deusdedit, lá no dia 3 de fevereiro, minha mãe foi no hospital, queria ter eu de parto normal, e eu não nascia. Eu era preguiçoso desde que eu estava na barriga da minha mãe. Aí, o Dr. Deusdedit pegou um ultrassom e falou, Rosimar, ou ele nasce até amanhã, ou ele morre. Quem fez o parto da minha mãe? Dr. Deusdedit. Não tinha anestesista no dia no hospital. Ele fez anestesia na minha mãe. Se não fosse isso, eu não estava aqui falando com vocês hoje. De forma nenhuma. Então eu devo a vida minha ao Dr. Deusdedit. Só que a gente precisa separar as coisas. A minha gratidão ao Dr. Deusdedit não pode fazer eu, como vereador e como pessoa pública, tapar os olhos a respeito de algumas situações. E quando eu precisei dele, depois de eu ter nascido, eu sempre fui bem atendido. Nunca fui mal atendido por ele. Nunca. Eu queria falar que a população diz sobre supostas interferências políticas. E eu garanto para vocês que isso não aconteceu. Isso não está acontecendo. E eu argumento da seguinte maneira. Tivemos 2 médicos engajados no hospital, nas eleições de 2024. Um deles, o Dr. Deusdedit. O outro, o Dr. Cleudo Júnior. Um apoiou o candidato Danilo Amancio, o Dr. Juninho apoiou Danilo, o Dr. Deusdedit apoiou Perninha. Se fosse interferência política, de fato, o pedido não teria sido feito para apenas um, mas sim para os 2. Eu não vi o Dr. Deusdedit fazendo vídeo para o Perninha, mas eu vi o Dr. Juninho fazendo vídeo para o Danilo. Então, essa situação política, para mim, até o momento, não cola. E se me mostrarem, se me provarem que é interferência política, eu vou subir aqui nesse púlpito de novo e vou falar, está errado. Porque política não se pode se misturar com técnica. Política não se pode misturar com profissionalismo. Aconteceram algumas coisas nos últimos tempos, de ordem técnica, que não poderiam acontecer aqui ali naquele hospital. Primeiro de tudo, antes de começar essa fala minha, eu quero dizer que eu estou assegurado pelo inciso 8º, artigo 29 da Constituição, pela imunidade material das minhas opiniões, palavras e votos nessa Câmara Municipal. Tudo que eu falar aqui, eu tenho imunidade material para o que eu vou falar. Fiquei sabendo que aconteceram reuniões no hospital durante o plantão do Dr. Deusdedit. Reuniões essas que pararam em uma circunstância o plantão por meia hora. Reuniões muito estranhas, perto das eleições, a quinta-feira antes da eleição. O que aconteceu depois disso, todo mundo sabe. Política não se mistura com técnica, mas uma pessoa não pode utilizar da estrutura de um hospital que é patrimônio da população, recebendo dinheiro público do SUS e dos pagadores de impostos para fazer política. Isso não pode acontecer. Segundo, fiquei sabendo que às terças e quintas-feiras, à noite, uma pessoa ia com frequência durante as eleições lá. E, supostamente, essa é a mesma pessoa que fez um perfil fake no WhatsApp, comprou um chip, para divulgar um certo vídeo aí, expondo uma pessoa. E ainda mais, eu fui vítima disso. E eu falo para vocês o porquê. No dia 7 de setembro de 2023, eu tive uma enorme crise depressiva, ansiosa. Eu estava doente. Eu tinha pensamentos suicidas. E essa é uma parte de mim que poucas pessoas sabem. Hoje, graças a Deus, eu estou curado. Naquele momento, eu devo muito a isso a Sarita, que mora ali na rua da prefeitura, presidente da PAI, ela me levou no hospital. E eu fui atendido pelo Dr. Deusdedit. O Dr. Deusdedit, naquela ocasião, eu não tenho o que reclamar dele, porque o atendimento que ele prestou para mim naquele momento, que eu estava praticamente a ponto de morrer, foi essencial.
Eu fui internado, dormi 2 noites no hospital e hoje eu estou bem. Só que esse mesmo perfil fake dessa suposta pessoa que esteve lá, foi o mesmo perfil fake que falou coisas que eu disse naquele consultório. O sigilo médico fica onde? Falando aí, outubro, setembro, que eu era uma pessoa doente, que eu deveria me cuidar. Eu já estou muito bem cuidado. Sigilo médico não pode ser violado. E, na minha opinião, parece que foi. Outra coisa. Durante um grande tempo, foi atendido lá no hospital a questão de atestado para ingresso de exame demissional e admissional. Serviço particular que o Dr. Deusdete presta através da empresa dele. O curioso é que eu fui uma das pessoas que fez esse exame no hospital. Se ele presta através da empresa dele e cobra por isso, por que ele estava utilizando a estrutura do hospital? Por que ele estava utilizando o tempo que ele podia estar atendendo outra pessoa para atender a gente lá no hospital? Então é complicado. E por último, e não menos importante, curiosamente, a Prefeitura de Bueno Brandão, em todo o ano eleitoral, agosto, setembro, outubro, chove de atestado. Com que embasamentos esses atestados são dados? Por que só nesse período? E por que é a assinatura de apenas um médico? Por que as pessoas ligam no hospital para perguntar quem que é o médico de plantão e, dependendo da pessoa, as pessoas mesmo doentes, com febre, com virose, elas não vão? Então são esses questionamentos que a gente precisa fazer aqui. E eu digo mais para vocês. Eu digo que eu sei. Tem muita mais coisa que eu não sei e também tem coisa que eu não vou falar nesse momento. Vou esperar mais as coisas se desenrolarem. E eu queria aqui pedir também. Essa questão foi um pedido da Prefeitura, do então prefeito Silvio, e agora foi ratificado pelo prefeito Juninho Cavini esse pedido. A Prefeitura fez um pedido. A Prefeitura não manda no hospital, o hospital é independente. O hospital não pode se curvar para política. E o hospital não está se curvando. Porque, se for do modo que eu estou dizendo aqui, eles têm embasamento. Por isso, eu gostaria muito que nos próximos dias, caso essa decisão realmente aconteça de mandar o Deusdete embora do hospital, que seja prestado um esclarecimento para a população do porquê a Prefeitura fez esse pedido. Porque a nossa população também não pode ficar no escuro. Se as coisas vão ser feitas, a Prefeitura passa dinheiro para o hospital não tem dono, o dono é a população, então a Prefeitura, mas o prefeito, à época, e também o nosso atual prefeito, na minha opinião, tinha que prestar um esclarecimento. Isso eu tenho quase certeza que eles vão fazer. Porque hoje, eu estou vindo aqui em cima falar do que eu sei, tem coisa que eu não sei. Tem coisa que ninguém aqui sabe. E a gente fica no escuro. E vou repetir aqui mais uma vez. Se amanhã, se daqui 2 horas alguém me provar que é por política, eu vou subir aqui na próxima reunião e retirar tudo que eu falei. Eu vou retirar tudo que eu falei. Porque política, técnica, profissão não devem se misturar. Política é uma coisa, profissão é outra. E tem uma mais. Se você tem uma empresa privada, esse funcionário trabalha por 20 anos, um funcionário top de linha, mas ele começa a dar problema, o que o patrão faz? Manda embora. Se um cara é bonzinho, dá docinho para a criança, fala bem da criança, leva ela para casa, vai lá e estupa a criança, ele vai preso. Não é porque ele era bonzinho antes que os erros dele não têm que ser penalizados, ou que os erros dele têm que cessar. E mais, para finalizar minha fala, às vezes você que está me ouvindo de casa vai perguntar, mas Lucas, cadê as provas? São provas, primeiramente, testemunhais. Nós podemos colocar as pessoas que testemunharam em risco. Então, nesse momento, o adequado é não citar o nome dessas pessoas. Essas pessoas têm que ficar
em sigilo. E por último, o mesmo argumento, cadê as provas, é o mesmo argumento que é utilizado para soltar estupradores, pedófilos e bandidos da cadeia. Por isso, eu não retiro nenhuma palavra daqui que eu falei, a não ser que me provem que é por causa de política. Muito obrigado, senhor presidente. Dá a palavra, presidente? Eu dou a palavra, sim, Júnior. Eu esqueço. Você pode ficar em paz. Com a palavra, Eu só quero falar. com a palavra, o vereador Alcemir Malferdini Júnior. Você não... Malferdini Júnior. Não, eu só queria dizer, eu não sei todas essas coisas que você disse. Não tenho como eu saber essas coisas. Entendeu? Mas eu devo a vida da minha mãe ao Dr. Deusdedit. Você entendeu? Eu não tenho nada que falar dele. Se teve tudo isso dentro do hospital, se não teve. Eu não... Então, o que eu estou te falando, eu preciso de provas. Preciso saber, porque só tem conversas, entendeu? Falar, todo mundo fala. Entendeu? Agora eu preciso saber se fez mesmo, não fez. Eu sou amigo dele, sou amigo da Cláudia, apesar de ela bater em mim, né? Mas tudo bem. Mas eu devo a vida da minha mãe a ele, cara. Entendeu? Então, se a gente tiver prova dessas coisas, a gente pode tomar providência. Mas quanto isso, porque só tem conversa, não tem prova de nada. Teve uma briga aqui, uma briga ali, entendeu? Mas isso não é... Isso são coisas pessoais também, que a gente não pode levar para o ato, né, político da coisa, né? A gente está cuidando de outras coisas. O pessoal a gente toma porrada todo dia, cara. Entendeu? Então, a hora que tiver, assim, provas, né? A gente quer ver provas. A gente precisa de provas. Porque só falar não adianta. Tá? Eu só queria dizer isso. Tá? Concedo, Cláudio, pode falar. Eu estou num dia hoje, não estou muito boa para falar, mas a principal pessoa interessada nisso tudo é meu esposo. Lógico, tenho que estar defendendo ele aqui, mas eu estou defendendo a população, a saúde da população, que está colocando em risco. Né? Não sei o resultado da reunião de hoje, né? Que os conselhos estavam reunidos à tarde. Né? Inclusive, eu fiquei lá a tarde toda, mas não fiquei sabendo de nada. Mas, com certeza, amanhã vai sair o resultado. Mas tudo que o Lucas colocou aqui, não dá para lembrar de tudo que foi falado, mas eu vou anotar tudo, item por item. Eu acredito a melhor pessoa para estar explicando isso daqui, ele pode vir um dia aí na tribuna e falar tudo sobre isso, né, que foi colocado aqui. Mas, em relação assim, a atestado médico, quem sou eu para contestar um atestado de um médico? Certo? Se alguém contestar, que entra na justiça para contestar. Né? Se a pessoa está lá, não está bem, foi pedido um atestado, seja né, que época que for. Então, eu não estou aqui para contestar atestado médico de ninguém, de nenhum médico, nenhum dos médicos. Em relação de fake, essas coisas que correu durante a campanha, reuniões secretas, isso nem eu sei disso. Então, meu esposo ele pode estar muito bem pedindo a palavra e vir aqui falar sobre tudo que o Lucas falou aqui. Ele pode estar respondendo depois. Gostaria, né, na próxima semana, de estar falando sobre esse assunto, né, que eu vou, se Deus quiser, vou estar melhor. Né? Hoje eu estou sem condições, mas a questão assim, é política, sim, porque alguns dias antes que eu me lembre, né, porque eu não participava muito de grupo de WhatsApp, justamente porque eu estava em campanha, então eu não acompanhei, e assim, até porque também eu falo pouco nos grupos. Né, eu falo quando eu vejo necessidade de falar, e eu falo.
dou minha opinião. Então, foi que ocorreu. A motivação é puramente política, porque vazou-se um vídeo, né, que era sobre a filha do candidato na época, e aí quem acompanhou sabe tudo o que aconteceu. No dia da eleição, né, ele apontou o dedo na cara do meu marido, chamando ele de safado, disso, isso. Muita gente é testemunha disso daí e tal. E depois, passados os dias, e teve também, no dia dessa confusão toda, no dia da eleição também, teve gente que ouviu, né, tem testemunhas que ele falou, né, o próprio candidato falou que não ia ficar por isso mesmo, que ele ia se vingar. E aí depois teve prints, tudo, conversas, áudios que o meu marido tem, ele ameaçando. E aí, daí em diante, aconteceu o que está acontecendo hoje. A pressão é muito grande para o hospital mandar o Deusdete embora, ameaçando o hospital se não fecha as portas ou se não contrata uma empresa para vir para cá para tomar conta. Então, a realidade é essa. Então, a população precisa, sim, de uma resposta. E está aguardando isso daí, quer um posicionamento. Eu não estou falando que meu marido é santo, que ele é um Deus, não. Todo mundo, nós somos todos falhos. Nós somos seres humanos todos falhos. Mas ali naquele vídeo e as postagens que chegam ali, quantas pessoas, a gratidão do povo por ele, quantos partos que ele fez aqui no Brandão, pessoas que nasceram na mão dele, pessoas que ele socorreu, que devem a ele a gratidão. Então, só isso eu já me conforto, eu fico muito feliz. Um relato do colega, o vereador, que a mãe dele passou por ele e salvou a vida dela. Então, isso foi em números, gente. Eu falo assim, que quando meu esposo veio para cá, quando a gente veio para cá, eu vim grávida, eu não vi meus filhos, ele não viu os filhos crescerem. Porque no começo, ele ficou quase 30 dias de plantão, segurando a barra sozinho, porque não tinha um médico no hospital. Ele que montou o corpo clínico desse hospital, depois foi vindo mais médicos, e hoje, graças a Deus, tem bastante médico. Independente do resultado, a vida continua. Mas que fica o respeito e a admiração pelo meu esposo, porque ele faz a medicina por amor. Por amor. Eu desconheço outro profissional médico que ama tanto a medicina como meu esposo. Ele não desliga o telefone nem no sábado, nem no domingo, pode ligar a qualquer hora do dia ou da noite, ele está de prontidão. E inúmeras pessoas que procuram ele no sábado, no domingo, atende lá em casa sem cobrar nada. Então, ele exerce a medicina por amor. Então, independente de qualquer situação que está acontecendo, vai ser uma tremenda injustiça. E quem vai perder é a população. Então, meu desabafo é aqui. Né? Semana que vem eu vou fazer uso da palavra de novo. E espero que ele, né, se tenha a oportunidade também, ele possa vir aqui a falar na tribuna. E ele mesmo vai falar todas as questões que o Lucas colocou aqui. E pode fazer perguntas, porque eu não posso falar uma coisa, julgar, sem dar o direito da outra pessoa se defender. Isso é a pior coisa que a gente está fazendo, julgando sem poder a pessoa se defender. E é só isso. Muito obrigada, senhor presidente. E obrigado também, vereador Lucas. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.